Eras atrás, no Japão, no ano de 1970, a cidade de Tóquio parecia estar desmoronando. Um grupo de homens usa sua magia para proteger sua cidade. Eles carregaram sua magia para uma gigantesca criatura celestial, que parece estar atacando a cidade. Mas o monstro é indestrutível, não importa o quanto eles ataquem com sua magia. O grupo de homens continuava lutando contra a gigantesca criatura diabólica, mas nada funcionava. Se uma não fosse o suficiente, um conjunto de gigantescas criaturas celestiais aparecem tentando genocídio na cidade de Tóquio. O grupo de homens começaram a se tremer de medo e o desespero começou a tomar conta a partir do momento em que seus ataques eram inúteis contra a criatura. A criatura logo atinge seu poderoso ataque, não só ao grupo de homens, mas também para os cidadãos de Tóquio. O grupo de homens se encolheu, mas apenas sentiram um vento quando o monstro atacou. Então, eles viram um homem brilhando como um anjo, que os defende do ataque. Os homens se sentiram aliviados no momento em que um homem com cabelo branco aparece e salva todos. E com isso, os cidadãos choram e agradecem por sua chegada. O homem deu-lhes um breve consolo ao assumir o papel de herói da cidade. Então, ele ordena que o grupo de homens recuasse e deixasse o resto com ele. Um dos seus soldados parece preocupado com ele, mas um dos seus companheiros lhe diz para não se preocupar, já que o herói é o fundador da magia, assim como o mago mais forte. O soldado em questão ficou surpreso quando percebeu que o nome do herói é Ishikami Atsumo. Seus companheiros ficam orgulhosos quando seu amigo preocupado finalmente reconhece o herói. Ishikami Atsumo enfrentou sem medo os diabólicos monstros celestiais. Um dos monstros disparou seu ataque, mas o Ishikami se esquivou tão rápido como a velocidade da luz. Com um único golpe, o monstro caiu para o chão, enquanto Ishikami permanece sem um único arranhão. Ele então desafia os outros monstros para lutar. Então, os monstros atacaram tudo de uma vez antes do desastre acontecer. Um dia, no mundo todo, um grande número de monstros de repente começou a aparecer. Muita gente morreu e foi ferido pelo genocídio dos monstros, e pessoas em todo o mundo lutaram usando suas armas. Mas, os monstros pareciam ser indestrutíveis. Esse evento ficou conhecido como a Calamidade. A humanidade começou a abrir os olhos para as possibilidades de usar magia. A magia logo se tornou a única coisa capaz de derrotar os monstros. A batalha entre monstros e entidades humanas continuou por mais de uma década. Agora, de volta ao presente, nosso herói está lutando contra as criaturas diabólicas que estavam prestes a atacá-lo. Não há mais ninguém além daquele que poderia salvar o mundo. Quando Ishikami olhou para cima, viu um demônio, parecendo um anjo, com um monstro preso a ele. Pelo seu olhar, parece que é a primeira vez que ele vê esse tipo de criatura, e parece que é o monstro mais bem classificado, o demônio que ele viu como chefe da calamidade. O Ishikami estremeceu ao sentir o enorme poder da calamidade. Enquanto ele pensa em uma solução sobre como derrotar a calamidade, o monstro que ele derrotou antes se transforma de volta à sua forma. Ele percebeu que os monstros estavam usando todo o seu poder desde o início, quando o monstro usou sua magia de 14º nível de repente. O monstro imediatamente usou uma magia que parece ser muito poderosa. O Ishikami percebeu que o monstro estava prestes a usar um composto de 6 elementos de magia, e ele rapidamente usa uma magia de defesa. Quando o monstro atacou, Ishikami se defendeu de uma grande explosão. Ele caiu, mas caiu de pé, com feridas no rosto parecendo desgastado, mas ainda determinado a lutar. O monstro parecia ainda mais forte com uma aura intimidadora. Naquele ponto, Ishikami se sente desesperado para derrotar o monstro. O deus demônio estava usando todos os seus poderes para derrotar o Ishikami. Agora, Ishikami não tem outra escolha a não ser usar todo o seu poder. Ambas as magias se chocaram e colidiram, então os círculos mágicos aparecem um por um. O poder da magia é determinado pelo seu ranking, e pelo número de círculos mágicos é o que determina um anel mágico. Vários círculos mágicos cercaram Ishikami, mostrando o quão poderoso ele é. O rank mais alto em que um deus demônio pode alcançar é o 14º nível, enquanto o limite do Ishikami é o 15º nível, chamado de Vazio Inocente. O Ishikami levanta os braços com o poder que possui, e em seguida atacou a calamidade com uma magia parecendo um enorme Thunderstruck. O deus demônio gritou com a derrota em seus rostos e as nuvens da cidade de Tóquio tornaram-se claras e azuis. Assim que a calamidade desapareceu da cidade, nosso herói caiu. Ele derrotou o deus demônio. O pesadelo de toda a população acabou graças a Ishikami e toda sua magia. O Ishikami estava esgotado e exausto depois da batalha. Ele se deita no chão com satisfação. Embora sua vida tenha chegado ao fim, ele acredita que não é um mau caminho a seguir. Ele viveu uma boa vida como um grande sábio. O Ishikami lentamente fecha seus olhos, enquanto olha para o céu azul claro. Sua alma passou e finalmente subiu ao céu, e viajou para um mundo diferente.
A alma de Shikami foi para dentro de um ferido paciente deitado em uma cama de hospital. O paciente com a alma de Shikami acordou incrédulo. Ele está se perguntando por que ele ainda está vivo depois de usar toda sua magia na batalha. Ele olha em volta e o lugar não é familiar para ele. Quando ele olhou ao redor, ele se viu no espelho. Ele ficou muito confuso porque ele viu um homem diferente, que aparentemente é ele. A sua alma foi parar no corpo de um homem chamado Kusanagi Minato. O médico entrou no quarto do Kusanaga para examiná-lo. O Ishikami, que está preso no corpo dele, ainda está pasmo por não estar familiarizado com seu entorno. O médico removeu os curativos ao redor do corpo do Kusanagi para verificar suas feridas e lesões. Mas o médico e a enfermeira ficaram chocados quando viram que as feridas estavam perfeitamente cicatrizadas. Acontece que o Kusanagi sofreu um acidente de carro e perdeu a consciência. Sua condição era grave e ele foi encaminhado para o hospital. Os médicos não podem acreditar que um homem em uma condição crítica se curou completamente durante a noite. Os ferimentos desapareceram desde que o Ishikami assumiu esse corpo, e a sua magia o curou completamente. O Ishikami pensa sobre o acidente de trânsito sofrido pelo Kusanagi. O Ishikami perguntou ao médico e à enfermeira se o seu poder tinha esgotado. O médico e a enfermeira ficaram confusos, já que no mundo em que ele está, aparentemente era o futuro. O médico perguntou sobre essa tal magia e poder que ele havia mencionado. Então, ele conta sua história com os monstros que ele lutou na calamidade. Nisso, o médico e a enfermeira começaram a ficar preocupados sobre a condição dele. O médico perguntou o nome do Ishikami e o ano atual, então ele responde a pergunta com seu conhecimento do seu próprio mundo. Ele respondeu que ele é Ishikami Atsumo, e o ano é 1970. Os médicos assumiram que o estado de Shikami pode ser uma sequela. Além disso, eles também acreditam que pode se tratar de uma memória falsa. E ainda deixou claro que o nome dele é Kusanagi Minato, e o ano que eles estão é de 2022. O Ishikami observa tudo na sala e, olhando para o médico e para a enfermeira, eles não parecem estar mentindo. Ele ficou deslumbrado quando viu a televisão. Ele olhou para o calendário e viu o ano que correspondia com a descrição do médico. Ele também ficou fascinado com o tablet que a enfermeira estava segurando. Então, começou a cair a ficha para ele. Ele estava no futuro. O Ishikami então perguntou freneticamente sobre o estado mundial após a calamidade desaparecer. O médico respondeu que ainda existem monstros, mas não tantos. O mundo tornou-se pacífico. Ele fica aliviado ao perceber que o mundo finalmente tinha alcançado a paz. O médico mencionou seu conhecimento sobre Ishikami Atsumo, que morreu na grande calamidade há 50 anos. Ele foi aquele que se sacrificou para salvar o mundo. Portanto, o médico acredita que Kusanagi não é o Ishikami. Ishikami então percebeu que ele morreu após a batalha épica que teve com o deus demônio, e então reencarnou no corpo do Kusanagi. Ele se pergunta como ele reencarnou em um corpo do futuro. Algumas semanas mais tarde, Ishikami vai para casa. Na verdade, na casa do Kusanagi, lugar que ele olha pela primeira vez através da vida pessoal dele, e percebe que a vida do Kusanagi é um pouco deprimente. Seus pais faleceram quando ele ainda era criança. Ele foi expulso pelos seus pais adotivos e enviado para um internato, e desde então, ele tem se mantido com a herança dos seus pais. Ele deita na cama do Kusanagi pensando que não existe tal coisa como magia de reencarnação. Ele pensa se é o trabalho de Deus ou se é só por acaso mesmo. O Ishikami fica deitado na cama enquanto ele olha para a carteira de identificação do Kusanagi. Ele descobre que ele é na verdade um estudante da Kamui Magic Academy. O Ishikami fica impressionado, já que não há tal coisa como uma academia de magia no seu tempo. O telefone começa a tocar. Ele pegou, mas ele não sabe como se usa. Parece que alguém estava tentando ligar para ele. Mas o Ishikami apenas jogou o telefone e então apareceu uma mensagem, que é alguém pedindo dinheiro. O Ishikami foi para a escola onde o Kusanagi estudava, pela qual ele se sentiu um pouco estranho indo para a escola como um adulto. Ele estava animado, mas vendo os outros alunos usarem sua magia e ver sua aura mágica é muito decepcionante para ele. Ele pensa todas as semanas que até o novato do seu tempo é mais poderoso do que todos na escola. Ele se pergunta se há uma chance para algum deles ter sucesso como um mago. Enquanto ele pensa nisso, ele anda na escola com um ar de decepção. Agora, o Ishikami foi para sua sala de aula. Ele se sente nostálgico ao se lembrar de como é ser jovem. Novamente, ele se pergunta se ele tinha algum amigo nessa linha do tempo. De repente, um menino entrou e seus colegas foram intimidados por esse menino. Ele fala em um tom arrogante para o Ishikami sobre o porquê ele não respondeu seus textos e chamadas. O Ishikami perguntou quem era aquele garoto arrogante,
Pode ser que o menino arrogante se ofendeu e chutou a mesa do Ishikami, mas ele permanece calmo. Aparentemente, esse menino arrogante é quem tem feito ligações e mandando mensagens de texto pra ele quando recebeu a alta do hospital. Ele é Tadano John, um valentão da escola. Tadano insulta agressivamente o Ishikami, mas ele, sendo apenas um homem sem noção sobre a vida do Kusanagi, achava que eles eram amigos, então Ishikami foi humilde para apertar as mãos de Tadano como se fosse seu amigo próximo, na esperança dele se dar bem com ele. Mas a intenção do Tadano é literalmente extorquir o Kusanagi. Ele sabe que ele tem muito dinheiro da herança dos seus pais, então Ishikami percebe que o Tadano é o valentão na vida do Kusanagi. E Tadano era tão agressivo e louco que ele tentou socar o Ishikami. Ele quase deu um soco nele, mas uma linda garota entrou e fez o Tadano corar, e ele imediatamente parou de agir violentamente. O Tadano lembrou a ele de que eles têm assuntos pendentes, e em seguida saiu da sala. A aula começou e a matéria foi História, que fala sobre a grande calamidade. O professor ensinou aos alunos sobre o sacrifício do Ishikami, e que os monstros, de repente, apareceram para começar um enorme genocídio no mundo. O professor então perguntou aos alunos quem era o Ishikami Atsuno. Então a garota bonita e adorável de antes, chamada Mizuha, parece motivada a responder a pergunta. Então ela responde que o Ishikami é o único sobrevivente da primeira calamidade, e também a razão pela qual a Academia de Magia Kamui foi construída. Os olhos da Mizuha brilham e se enchem de admiração pelo Ishikami. Ela também mencionou que o Ishikami era o herói e ídolo de todo mago. O professor diz com orgulho que a Mizuha estava certa. Ele então disse à classe que a Magic Academy foi criada para transformar os alunos em magos como o Ishikami, já que ele é o maior mago na história humana. Então o professor deu a todos um teste. O Ishikami ficou tremendo na aula inteira por vergonha. Ele se encolheu ao ouvir toda a palestra sendo sobre ele. Ele sentiu que estava sendo torturado durante toda a palestra. Ele estava aliviado desde que o médico mencionou que o mundo estava finalmente na paz. Mas ao mesmo tempo, ele estava desapontado depois de testemunhar que, no fim, todo mundo ficou fraco. Ele encarou a janela da sala e ver os pássaros cantando fez ele sorrir, porque isso lembrava de que o mundo agora é pacífico. A aula acabou e antes que o professor saísse, ele fez um rápido anúncio de que haveria uma avaliação de poderes mágicos. Depois, aquele Tadano entrou novamente para intimidar o Ishikami. Ele o insulta com o que o professor havia acabado de mencionar sobre a avaliação. Acontece que, aparentemente, o Kusanagi não tinha poderes mágicos, e sabendo disso, o Tadano espera que o Ishikami dê um péssimo desempenho na avaliação para sua diversão. O Ishikami ignora o Tadano, pensando que seria uma perda de tempo ficar na sala de aula, mas o Tadano insulta o Ishikami, ou devemos dizer, o Kusanagi, sobre seus pais não tendo magia e ele sendo um órfão. Tadano ficou puto porque o Ishikami acabou chamando ele de filho da puta, e então ele começa a lançar sua magia para usar contra o Ishikami. Tesouras e escrivaninhas voaram na sala de aula e seus colegas estavam preocupados com o poder do Tadano. Ele tenta matar o Ishikami, então explode seu poder, que se parece com um enorme fogo. A Mizuha então corre imediatamente para parar o Tadano, mas ele lança seu poder contra o Ishikami. E nesse momento, todos se defendem porque poderiam ser atingidos. Então a Mizuha grita que eles não devem usar magia em uma briga. O Tadano era tão arrogantemente louco que justificou sua ação, dizendo que o Kusanagi queria brigar com ele, e nada disso era culpa dele. Quando a fumaça sumiu, todo mundo estava preocupado com o Kusanagi. E nesse momento, todos ficam chocados como o até então impotente Kusanagi estava perfeitamente parado, sem nenhum arranhão. Os valentões começaram a ficar apavorados ao ver que o Kusanagi saiu ileso depois de ser atingido pela magia do Tadano. O Ishikami saiu ileso porque o poder lançado contra ele é apenas uma magia de nível 1, e é por isso que ele se defendeu facilmente. O Ishikami não usa ativamente sua magia, ele até tolerou o Tadano, afinal, ele era apenas uma criança. Mas uma vez que o Tadano passou dos limites, o Ishikami parece estar sanguinário e anseia por punir o Tadano. O Ishikami ainda nem tinha começado a usar sua magia, mas todos na sala de aula sentiram sua aura avassaladora. Ninguém pode entrar, eles estão todos apavorados, pois é a primeira vez que eles testemunham uma magia poderosa como a dele. O Ishikami anda em direção ao Tadano, e o Tadano começou a tremer e congela de medo. A magia do Ishikami é tão poderosa que um professor percebeu e invadiu a sala de aula.